Fala galera, muito boa noite a todos vocês, aqui é o professor Léo Max e vamos mais uma vez para a nossa super live de terça-feira, aprendendo muito juntos. Eu sou o professor Léo Max, mestre em ciências do movimento e hoje nós vamos falar sobre mitos e verdade da preparação para o movimento no treinamento de força. Certo, turma? Como vocês já devem saber, caso não reforçaria agora, a preparação para o movimento é a parte inicial do treino. É quando eu chego lá para treinar o meu aluno, a primeira coisa que eu falo com ele. Faço com ele. Tradicionalmente falando, é muito comum eu aplicar aquecimento, alongamento, entre outros elementos que até têm sua função, até servem para algumas finalidades, mas não vão ser a melhor opção que para eu aplicar com o meu aluno no começo do treino. Não vão fornecer a mobilidade necessária para as articulações que precisam de mobilidade e não vai fornecer a estabilidade necessária para as articulações que precisam de estabilidade, certo? Então, a preparação do movimento nada mais é do que esse conjunto de elementos que vai fornecer tudo que o seu aluno precisa para treinar bem aquela sessão. Por isso que a preparação para o movimento é uma oportunidade que nós vamos ter sempre de mostrar para os nossos alunos a nossa qualificação profissional, que nós somos profissionais diferenciados e, claro, preparar ele corretamente para o treino, de forma segura e evitando lesões, beleza? Galera, olha só. Quando a gente pensa em treino de força, treinar a força, muitos profissionais associam isso especificamente com a musculação, certo? E isso é uma confusão um pouco errônea, mas eu entendo por que ela acontece, porque a gente tem uma tradição muito grande, que veio inclusive do bodybuilding, do fisiculturismo, de associar a força com essa questão mais estrutural, mais morfológica, com a aparência. E claro, são indivíduos que têm muita força, são fortes, mas a gente tem que entender que quando a gente fala de treinamento de força, é uma abrangência, é um tema muito grande, é um tema que vai ter aí dentro do treinamento de força. Calistenia, vai ter pilates, vai ter a própria musculação, vai ter o treinamento funcional. A base do treinamento funcional é treinar a força. A base de um bom corredor, um corredor é ter uma base boa de força, certo? Porque se você pegar, por exemplo, a economia de corrida, o que mais vai afetar a economia de corrida é eu ter um bom desempenho neuromuscular, ou seja, que o meu músculo funcione bem. Para o meu músculo funcionar bem, eu tenho que estimular a força nele. Claro, o corredor ele vai precisar do específico, que é a corrida. E ele já vai ter isso, porque ele já é corredor, ele já vai fazer 5, 10 quilômetros. Agora, como é que eu vou fazer com que ele faça 5, 10 quilômetros de forma segura, diminuindo o risco de lesão e aumentando o desempenho dele para baixar o pace? Para isso, eu preciso do treinamento de força. E para ter um bom treinamento de força, assim como qualquer outro tipo de treinamento, eu tenho que saber preparar o meu aluno para esse treino. Eu tenho que conseguir fornecer os componentes ideais para que ele desempenhe um bom nível de treinamento naquela sessão de treino. Por isso, a preparação para o movimento é muito mais eficaz do que eu só aquecer o meu aluno, do que eu só alongar o meu aluno, certo? Então vamos já desse ponto de partida. O treinamento de força, além disso, ele ser muito abrangente de forma geral, ele também se aplica em diferentes vertentes, tem diferentes manifestações, o que pode acabar impactando justamente nessa ideia de musculação é treinar força, tal coisa não é treinar força, pilates não é força, pilates é coordenação, mas cara, tem posturas do pilates que são extremamente difíceis e para que eu consiga executar aquela postura eu preciso vencer uma resistência muito alta, que às vezes é meu peso corporal, às vezes é a máquina, eu tenho que vencer uma resistência. Sempre que eu preciso vencer uma resistência, eu preciso de força, certo? Até me perguntaram hoje mais cedo, mas atividade aeróbica se encaixa como treinamento de força? Cara, se eu não tenho força para realizar um agachamento, ou um polichinelo, ou um burpee, eu não consigo fazer uma atividade aeróbica. Então eu preciso ter força para executar aquilo. É um treinamento de força? Não, é um treinamento que vai estimular a força, mas não é a melhor opção. Sim, eu vou ganhar um pouquinho de nada de força se eu fizer atividades aeróbicas ou mais cardio. Mas se eu quero realmente estimular a força, eu preciso dar estímulos específicos para isso e tem formas bem definidas para se fazer isso. Mas o que eu quero falar juntamente com esses estímulos com vocês é o que vem antes. Por quê? Se eu vou trabalhar a força em diferentes manifestações da força, que eu vou mostrar para vocês quais são, eu preciso preparar o meu aluno para isso. Porque muitos profissionais ficam com medo de treinar força, achando que se botar muita carga vai ser ruim, se fizer muito rápido o exercício vai ser ruim, esse exercício é para tal coisa, não é para força. Mas antes disso tudo, eu tenho que entender que isso só vai ser ruim se eu não preparar bem o meu aluno para aquela sessão de treino, não conseguir preparar o meu aluno para o que ele precisa executar naquele momento, certo? Então, por isso que eu quero falar sobre a preparação do movimento para o treino de força. Mitos e verdade, beleza? Inclusive, para a gente começar falando sobre esse aspecto, olha só. Eu preparei aqui um pedaço de uma aula minha para mostrar para vocês. Esse aqui seria um triângulo da manifestação da força, certo? Como vocês podem ver, nessa partezinha aqui de baixo, tem um indivíduo fazendo um movimento de LPO, levantamento de peso olímpico, certo? Galera, encaminha a live agora rapidão para os amigos,
para eles entenderem essa questão das manifestações da força, porque isso está diretamente relacionado a como eu preparo a minha aula e como eu preparo o meu aluno para a minha aula, certo? Então encaminha para os colegas que muitos profissionais acabam não tendo claro essa diferenciação nas manifestações da força. Aqui nós temos um indivíduo fazendo um levantamento de peso olímpico. Isso seria uma das manifestações da força, que é a força máxima. Quando eu busco levantar o maior, ou vencer a maior resistência possível. Essa maior resistência possível pode ser a carga que eu estou levantando, ou pode ser um exercício, por exemplo, para fazer flexão de cabeça para baixo plantando bananeira. Eu tenho uma resistência muito grande que é todo o meu peso corporal. Então eu preciso de muita força para fazer isso. Então é o máximo de resistência que eu consigo vencer, certo? Aqui em cima, galera, na ponta, tem força-resistência. E você está vendo uma atividade como o Kettlebell Training, a mulher fazendo aqui, que é um tipo de atividade que normalmente tem um volume alto. Eu faço muitas repetições quando eu trabalho com Kettlebell, mas outros métodos também se encaixam nisso. Mas sempre que eu tenho que manter a minha força durante o tempo, e eu fazer mais repetições, é justamente eu precisar manter a minha força durante mais tempo. Não tem nada a ver com isometria, isso é realmente eu repetir aquela força várias vezes durante o tempo. Isso é força-resistência. É uma das manifestações da força. E por último, para finalizar, nós temos aqui um indivíduo que está realizando um sprint, certo? Que é força rápida. Uma ação muito explosiva, de alta velocidade e alta demanda neuromuscular em pouco tempo. Ou seja, o quão rápido você consegue gerar força. O quão rápido você utiliza a sua força. Essas são as 3 manifestações básicas da força. Beleza, galera? E olha só, dependendo dos autores, pode ser que isso modifique para mais ou menos variações, mas quando a gente entende que a força, ela não é só a musculação, não é só a calistenia, mas na verdade ela é um componente que vai estar presente em muitos treinos, muitos tipos de treinamento, certo? Quando a gente entende isso, aí o jogo muda. A gente começa a pensar, pô, se o meu treinamento, a minha sessão daquele dia vai estimular força rápida, ou seja, é um treinamento que eu vou trabalhar potência, é um treinamento que eu vou trabalhar sprint, mudança de direção. Tudo relacionado à força rápida. O quão rápido eu uso a minha força. Como é que a minha preparação do movimento tem que ser feita? Como é que eu começo a minha sessão de treino? Eu vou começar a minha sessão de treino para um treino de potência, um treino de força rápida. Puxando o braço do meu aluno aqui, segurando 30 segundos. Puxando o quadríceps dele aqui atrás, segurando mais 30 segundos. Jogando 2 braços lá em cima e tentando alongar a dorsal. Isso prepara o meu aluno para executar potência, velocidade, agilidade depois, tudo de força rápida? Não tanto, né, galera? Por quê? Esses métodos tradicionais... E olha só, esses métodos tradicionais, eles têm sua finalidade, já foram muito utilizados, mas hoje a gente tem realmente uma grande quantidade de evidências mostrando o quanto é mais eficiente eu realizar uma boa preparação para o movimento, em vez desses métodos mais clássicos. E mesmo que você pense, professor, mas se eu aquecer bem o meu aluno, eu já consigo gerar esse efeito nele, de deixar ele preparado para o treino de potência, de força rápida. Claro, o aquecimento ele vai preparar até certo ponto o seu aluno, tá? E ele vai servir principalmente para a finalidade dele, que é levar ali 1 ou 2 graus da temperatura corporal, certo? Mas digamos que nesse seu treino de potência você tem salto na caixa. Você colocou um salto no step, ou um salto na caixa, salto no banco, o que seja. O seu aquecimento trabalhou com o seu aluno aceleração e desaceleração? Ficar 30 minutos na esteira, ou 15 minutos na esteira, os 100 polichinelos, os 100 burpees, vão trabalhar com o nosso aluno aceleração e desaceleração? Vão trabalhar com o nosso aluno a estabilidade de joelho que ele precisa para conseguir cair em cima dessa caixa bem agora? Ou seja, percebam que fica muito claro que eu vou treinar potência, força rápida. Eu sei que todos vocês entenderam isso. Mas será que o que você está fazendo antes de ir treinar lá a força rápida está preparando o seu aluno mesmo para esse tipo de estímulo? Está realmente dando mobilidade por tornozelo dele para sair do chão e chegar em cima da caixa bem, com um bom controle motor? É aí onde entra a preparação para o movimento. Porque se eu entendo isso, entendo que esse é o jogo, a minha preparação para o movimento, eu já vou colocar elementos de aceleração, desaceleração, eu vou colocar um exercício específico para mobilidade de tornozelo dele em diferentes planos, eu vou colocar um exercício para estabilização de joelho, vou colocar uma pliometria nível 0. Por quê? A minha preparação do movimento ela vai ser a melhor opção para preparar o meu aluno para a sessão de treino, certo? E isso é o que vai realmente preparar os nossos alunos para desempenhar bem o treino de força, que é um treino muito abrangente, como eu mostrei para vocês, e já mostrei aqui 3 manifestações. Força rápida, vamos falar agora de força máxima, depois vamos para força resistência, certo? Pensa agora no treino de força máxima, é o treino do seu aluno que você quer aumentar um pouco a carga, você quer estimular ele a baixar ali para 6 a 8 repetições, porque ele está precisando, ele é um atleta amador ou não, de alguma modalidade específica,
E você precisa começar a trabalhar com ele com cargas um pouco mais altas, certo? Massa. A sua preparação para o movimento vai ajudar o seu aluno a levantar mais cargas no treino? Ou é para isso acontecer do nada durante o exercício? Pense o seguinte, quanto mais ativado, quanto mais focado, quanto maior a atenção do seu aluno para chegar para esse treino que você vai precisar aumentar as cargas, mais ele vai conseguir realizar um bom controle motor, levantar mais cargas e fazer isso com segurança. Ou seja, a sua preparação para o movimento vai definir o sucesso do seu treino naquele dia. Certo? Na minha preparação para o movimento, coloco o agachamento, boto um agachamento com salto, agora eu boto um agachamento com 2 saltos, agora eu faço um pliometria nível 0 e finalizo com um salto unipodal de um joelho para o outro. Perceba que essa sequência simples que eu falei para vocês agora, eu estou estimulando o controle motor profundo, ou seja, meu neuromuscular está começando a dizer, pô, ele me exigia um pouco de agachamento, agora exige um pouco mais porque eu estou saltando, agora um pouco mais porque eu estou saltando 2 vezes e ainda foi para uma base unipodal, com um joelho só no chão. Meu sistema neural vai dizer, galera, recruta tudo que é fibra muscular aí, porque senão a gente não vai suportar o que vem na frente. Porque se agora tá assim e já tá sendo tão requisitado, eu tenho que trabalhar todas as estruturas, eu tenho que ativar tudo que eu tenho de estrutura, de ativação neural, para preparar esses membros inferiores. Agora, quando ele for pro agachamento, fazer um agachamento pesado, ele já tá com uma boa ativação muscular, tá com um bom recrutamento de fibra muscular, tá com atenção e foco no que ele vai fazer. Isso porque vocês fizeram uma preparação para o movimento muito mais direcionada para aquele treino de força, beleza? E na força-resistência vai funcionar da mesma forma. Eu vou trabalhar resistência com o meu aluno. Sempre que eu vou ter um treino com maior resistência, mais repetições, mais volume, maior quantidade de trabalho, eu vou ter um elemento que é a fadiga. Eu vou gerar fadiga no meu aluno. É aquele treino que vai durar 1 hora completa, 1h30, é os 10 km que ele vai correr, é uma sessão que ele vai fazer depois de você vai ter aeróbico, depois vai ter zumba, vai pro fit dance, depois ainda tem uma aula de muay thai. Como é que você está preparando o seu aluno para esse tipo de estímulo de força-resistência, onde a força dele vai precisar resistir durante muito tempo, certo? Você precisa gerar na sua preparação para o movimento um bom controle motor, uma boa ativação neural, um exercício para padrões compensatórios. Pô, ele vai fazer muita coisa lá para 1 hora e já começa a compensar porque o ombro dele já começa a doer. Eu tenho que trabalhar esse ombro não quando ele começa a doer. Eu vou trabalhar esse ombro lá no começo da minha sessão de treino para conseguir ir corrigindo, melhorando os aspectos, para quando tiver muito volume de trabalho nessa região, o meu aluno conseguir suportar isso da forma correta, certo? Isso tudo vocês fazem na sua preparação para o movimento. Beleza, galera? Turma, deu para ficar claro essa relação entre a preparação para o movimento e a sua importância no treino de força? Ficou um pouco mais claro que o nosso treino de força, independente se é na musculação, se é na calistenia, se é no pilates, ele pode ter diferentes focos. Eu posso focar na velocidade, força rápida, posso focar na força máxima, altas cargas ou muita resistência, posso focar na força-resistência. Mas independente do foco que eu vou trabalhar com os meus alunos, eu tenho que conseguir preparar bem para os exercícios que vão vir na sequência. Eu preciso preparar o meu aluno para isso e a minha preparação vai definir o sucesso daquele treino ou não, certo? Por isso que a preparação para o movimento é uma oportunidade que nós temos, certo? Fechamos esse ponto deixando muito claro que para ter... Porque, ó, se a gente pensar numa coisa bem simples, turma, o trabalho de força bem feito, seja na musculação, seja no cross-training, no crossfit, na calistenia, quando ele é bem feito por si só, ele já vai melhorar muito as articulações dos nossos alunos, e é muito bom para a articulação treinar força. Vai melhorar os tendões dos nossos alunos, essa tensão que gera vencer uma resistência ajuda na saúde e qualidade desses tendões, e vai ajudar inclusive nas nossas cartilagens, que vão estar sempre precisando serem lubrificadas nas articulações para suportar aquele treino. O treino sozinho de força já gera esse benefício. Mas se o meu aluno não chegar pronto para fazer um bom treino de força, se ele não é preparado adequadamente para realizar o treino de força, eu não consigo esses benefícios para o meu aluno. Por isso eu preciso preparar adequadamente o meu aluno para que ele possa ter já os benefícios que a própria preparação vai gerar para ele, como também os benefícios da sessão que eu programei, do treinamento que vai ser executado. Beleza? Então, depois dessa apresentação, muito importante para a gente conseguir definir muito bem o que é a preparação para o movimento, definir um pouco mais, na verdade, e definir o treinamento de força, certo? E os elementos de treinamento de força, vamos falar sobre mitos e verdades sobre o treinamento de força e a preparação para o movimento, certo? Eu vou focar a princípio no treino de força, mas eu vou sempre pincelando junto com a preparação para o movimento. Galera, primeira coisa que eu escuto sobre treinamento de força, o mito é esse aqui. Só se treina força com cargas máximas. Só se treina força com cargas máximas. Ou seja, eu só vou treinar força se eu tiver um agachamento lá estourando de peso de um lado e do outro.
Eu só vou treinar força se eu zerar o peso da máquina na academia. Eu só vou treinar força se eu tiver com um terra absurdamente pesado. Galera, isso é um mito. Isso é um mito e é um mito que prejudica muito o trabalho de profissionais do movimento como vocês. Por quê? Como eu mostrei para vocês, a força por baixo tem 3 manifestações: rápida, máxima e resistência, certo? Todos esses elementos vão precisar de força em diferentes pontos. Então, se eu faço um treino de sprint, com mudança de direção, de agilidade, um salto na caixa, eu estou treinando força. Se eu faço um treino de resistência, vou correr 10 tiros de 100 metros, vou correr 400 metros, vou correr 5 km, eu vou estar treinando a força. Eu preciso de força para executar isso. Ou seja, todos esses outros pontos, mesmo que não sejam só com cargas máximas, eu vou estar treinando força. Então não associem só cargas altas com treinar força. No exemplo que eu dei para vocês mais cedo hoje. Digamos que eu vou fazer uma flexão de cabeça para baixo, plantando bananeira, certo? Essa flexão, galera, para ela funcionar, eu preciso de força. E eu não tenho obrigatoriamente peso para fazer isso. Eu não vou ter um peso ali, a não ser o meu próprio peso corporal. Só que devido à condição que eu vou estar ali, de cabeça para baixo, com todo o meu peso em cima, vai ser uma condição com uma resistência muito grande. Ou seja, não associe treinar força só com cargas altas, certo? Então isso é um mito do treinamento de força. Por que entender esse mito de que só treina força com cargas altas é importante, turma? Porque quando eu começo a entender que qualquer sessão de treinamento minha vai estar estimulando a força, eu vou aumentar o meu foco e a minha atenção para preparar aquele indivíduo para aquele estímulo de força. Eu vou estar aumentando o meu foco para preparar o joelho dele bem, porque agora se ele vai mudar a direção, vai ter uma resistência para vencer. Para preparar o ombro dele bem, porque se ele vai fazer uma puxada ou empurrar no treino de força, o ombro tem que estar mobilizado para isso. Então, quanto mais eu entender que todos os treinamentos vão estimular a força, eu vou dar mais seriedade para o trabalho de preparação que eu vou fazer para o treino, certo? Muito importante esse aspecto. Olha só, segundo mito que a gente vai falar agora. Amplitude de movimento prejudica o ganho de força e hipertrofia. Vocês já ouviram aquele colega ou profissional, ou até os alunos são muito comuns falar isso, que não, eu não posso estender 100% o cotovelo, não posso estender 100% o quadril durante o agachamento, não posso estender 100% o meu joelho quando eu faço um leg press, porque se eu fizer isso eu vou ganhar menos força e vou prejudicar a hipertrofia daquele músculo. Principalmente na musculação, a gente escuta muito isso aí. Galera, isso é um mito, tá? Deixando claro que essa não extensão total do segmento é um mito. Temos várias evidências científicas, artigos sérios, que estudaram, por exemplo, a amplitude do movimento. Não tem pessoas que fazem repetições parciais para aumentar o volume do treino? Eu vou ali e faço curtinho, para tentar aumentar o volume do treino, certo? Tem estudos que pegaram e compararam exatamente isso. Um grupo de pessoas fez repetições parciais e outro grupo de pessoas fez repetições em amplitude máxima, o máximo que elas conseguiam fazer. E a conclusão do estudo foi que treinar em amplitudes máximas gera maiores ganhos de força e hipertrofia, certo? E é uma lógica muito simples a gente entender isso. Se o meu músculo tem que trabalhar daqui até aqui, isso tem um determinado custo para ele. Agora, se ele tem que trabalhar daqui até aqui, isso tem um custo muito maior para o músculo. Então o músculo precisa recrutar mais fibra muscular, precisa ter mais ativação neural e ter um esforço muito maior para fazer a mesma quantidade de trabalho. Ou seja, quando eu treino curtinho, que eu vou daqui até aqui, eu estou ensinando meu músculo que não, aqui eu consigo manter, o esforço é menor. Quando ele tem que ir até aqui, voltar, até aqui, voltar, até aqui, voltar, mais amplitude de movimento, isso vai necessitar de muito mais ativação neural, recrutamento de fibra muscular, e isso vai refletir no resultado, no ganho de força e no ganho de hipertrofia, porque se o meu músculo está trabalhando em mais ângulos, em mais amplitude, mais fibras musculares estão sendo estimuladas. Se mais fibras musculares estão sendo estimuladas, eu tenho mais hipertrofia, certo? Ou seja, é um mito achar que não trabalhar em amplitudes máximas não vai ganhar força e hipertrofia. Inclusive, aquela falta de extensão no final do movimento, ela não gera o efeito que as pessoas pensam. Não, que eu não posso tirar a tensão do músculo. Turma, não é menos de meio segundo que você não estendeu o quadril, que você talvez tenha estendido o quadril e tenha relaxado o músculo, que vai influenciar na sua hipertrofia. O que vai influenciar é o trabalho total que você fez. Todas as repetições, todas as séries, toda a carga que você levantou, a velocidade que você executou. Essa não extensão ali no finalzinho do movimento é algo muito pequeno comparado a todo o treinamento que você está propondo para o seu aluno, certo? E aí, onde é que a preparação para o movimento entra nisso? Se ficou claro para vocês que a amplitude do movimento vai impactar diretamente no resultado, o meu aluno vai ganhar mais força, vai ganhar mais hipertrofia quando ele faz com mais amplitude, aonde é que eu soluciono o problema de amplitude, de falta de amplitude do meu aluno?
na preparação para o movimento. Ou seja, se o meu aluno não tem um bom agachamento, ele não consegue agachar muito, não é fazendo vários agachamentos até que ele agache corretamente. É na preparação do movimento, fazendo bons exercícios de mobilidade de quadril e de tornozelo, que eu vou conseguir melhorar a mobilidade do meu aluno e fazer com que ele agache mais. Onde é que eu vou conseguir que ele ganhe uma boa amplitude de cintura escapular para puxar o braço lá atrás na hora de fazer um exercício como supino, ou um exercício como supino sentado, um movimento de empurre? Na preparação para o movimento. Ou seja, para eu favorecer que o meu aluno ganhe amplitudes máximas de movimento com controle motor importante, eu preciso trabalhar isso na minha preparação para o movimento, na parte inicial da minha sessão, já desde sempre. Beleza? Terceiro mito que eu vou trazer para vocês. Que está relacionado com o anterior, na verdade eu acabei já explicando os dois. Não estender 100% da articulação aumenta a tensão muscular e melhora os resultados, certo? Foi o que eu falei anteriormente, que, não, professor, não estendo 100% o braço porque eu quero manter a tensão muscular. Galera, se o seu aluno está com a barra aqui nas costas em pé, ele está com tensão muscular. Se ele terminou o leg press e travou o joelho lá, deixou na postura, ele está com tensão muscular. Não tem como relaxar 100% o músculo. E ainda assim que ele conseguisse relaxar 100% o músculo, alvo, né, o músculo que eu estou treinando, com essa ação. Ele vai ficar ali 1 minuto, 2 minutos? Não, ele vai ficar menos de meio segundo e vai voltar para a próxima repetição. Ou seja, essa falta de tensão que não existe, mas essa possível falta de tensão ali no músculo é muito irrisório, é muito pequeno no quadro geral da hipertrofia que você vai estar gerando para o seu aluno. Então é muito melhor eu focar em aumentar a amplitude de movimento, que vai ajudar a aumentar o nível de ativação neuromuscular antes de chegar no exercício. Por quê? Se eu faço um bom trabalho de ativação motora e cognitiva, que são dois componentes de uma boa preparação para o movimento, ou seja, quando eu começo a treinar meu aluno, componentes importantes para estar lá é uma boa ativação motora e cognitiva. Se eu faço essa boa ativação motora e cognitiva bem, o meu aluno chega para o exercício que ele vai executar com um nível de ativação, um nível de pré-ativação muscular muito maior, com um nível de pré-ativação neural muito maior. Então agora vai ser muito mais fácil ele no exercício recrutar mais fibras musculares para executar o exercício bem, do que ele simplesmente pensar de não estender 100% aquela articulação, certo? Ou seja, eu investi em uma boa ativação neuromuscular na minha preparação para o movimento no começo do treino, vai ser muito mais eficiente para os resultados, inclusive de hipertrofia para o meu aluno. Beleza? Então, mais um mito aí que a gente bota para fora. Olha só, por último, a preparação tem que ser específica para o treino de força, certo? E sim, galera, essa é verdade. A preparação tem que ser específica para o treino de força. Pensem comigo na seguinte lógica. Se eu tenho um aluno que no treino dele, ele vai fazer lançamento de medball na parede, ali, super rápido. Eu tenho que treinar o ombro dele no padrão que ele vai executar, ou seja, eu tenho que preparar, eu tenho que começar a minha sessão de treinamento com o meu aluno, preparando o ombro dele para essa ação rápida que ele vai executar. Se eu vou agora para um treino de membros inferiores, agora é carga máxima no agachamento, eu tenho que estimular que ele tenha uma boa estabilidade para suportar aquela carga máxima. Ou seja, sim, eu tenho que ter uma preparação para o movimento específica para o treino de força. Então, se vocês agora, como vocês já aprenderam a classificar suas sessões de treino como essa sessão é força máxima, essa sessão é força rápida, essa sessão é força resistência. Conseguindo definir para qual desses três vai, você consegue estruturar a preparação para o movimento já direcionando. Pô, hoje o meu aluno vai ter um treino mais volumoso, são muitas repetições. Preciso investir em coordenação motora para ele manter um bom padrão de movimento até a última repetição. Hoje o treino do meu aluno vai ser cargas mais altas, 6 a 8 repetições ali, ele vai trabalhar nesse padrão. Preciso estimular uma boa ativação neural e boa amplitude de movimento com o meu aluno. Não, hoje o treino do meu aluno é tiro, é sprint em alta velocidade. Cara, eu preciso trabalhar uma mobilidade, uma estabilidade para favorecer esse tipo de treinamento. Agora eu preciso trabalhar com ele exercícios coordenativos e de ativação que vão estimular justamente o que ele vai treinar naquele dia, certo? Ou seja, sim, a preparação para o movimento tem que ser específica para o treino de força, certo? Lembrando que preparação para o movimento não é só aquecer o aluno com 100 polichinelos, não é botar 15 minutos na esteira e não é ficar tentando alongar tríceps ou alguma coisa assim. São vários componentes que eu consigo atingir na minha sessão em 15 minutos. 10 a 15 minutos no começo da sua sessão, você atinge todos os elementos de uma boa preparação para o movimento. Só que eu preciso aprender sobre a preparação do movimento para conseguir fazer isso, certo? Ou seja, muitos profissionais deixam de aproveitar esse benefício do treinamento de força, seja cargas altas ou altas velocidades, por não entender que eu posso fazer isso com o meu aluno quando eu parto de uma boa preparação para o movimento, quando eu parto
de realmente trabalhar cada articulação do meu aluno da forma que ela precisa ser trabalhada, certo? Aí sim eu consigo todos esses benefícios para os meus alunos, beleza? Por quê? Na preparação para movimento, a gente vai buscar ativar todas as articulações de forma específica, certo? Ou seja, a articulação que precisa de mobilidade, eu dou mobilidade. A articulação que precisa de estabilidade, eu dou estabilidade. No contexto geral, eu vou gerar articulações devidamente ativadas. Do ponto de vista físico, fisicamente elas vão estar ativadas, com a boa produção de líquido sinovial, com todo o trabalho muscular ali sendo estimulado. E do ponto de vista também neural e cognitivo, vou ter fibras musculares sendo mais requisitadas e cognitivamente o meu aluno vai começar a aprender a ativar melhor o que ele precisa em relação ao movimento, certo? E isso sim vai fazer com que vocês consigam aproveitar todos os benefícios do treinamento de força para os seus alunos, certo? Então vamos lá, como eu tinha comentado para vocês, olha só. Então quando a gente pega, por exemplo, um idoso que treina com a gente, tá lá, ou vocês já devem ter visto alguns colegas de profissão fazendo isso, dá o pezinho rosa pro idoso mais leve que tem, ou aquele pezinho de meio quilo, e ele fica lá fazendo 200 repetições, quase como se não fosse nada, né? Sai do treino sem nem se cansar. É uma das piores coisas que eu posso fazer para um aluno meu é não estimular corretamente uma capacidade tão importante como a força, certo? Eu tenho que estimular a força dos meus alunos. Para estimular a força bem, eu tenho que ter articulações bem preparadas para isso, certo? Então, quando você faz isso com o seu aluno idoso ou com qualquer aluno seu e você deixa com que ele faça ali movimentos curtos, o pezinho muito leve, você não está estimulando corretamente uma valência tão importante quanto a força, certo? Então, se a gente pensar o inverso disso, agora eu vou melhorar a estabilidade desse meu idoso, melhorar a estabilidade de joelho desse meu idoso na minha preparação para o movimento, para ele poder agachar com uma carga interessante no treino. Vou melhorar a mobilidade articular desse idoso para ele fazer um exercício overhead aqui acima da cabeça com qualidade. Vou aumentar a ativação neural desse idoso para ele começar a pensar mais rápido e fazer exercícios cognitivos comigo, que vai ajudar ele a ativar mais zonas do cérebro, certo? Todos esses elementos vão estar presentes na preparação para o movimento. E eu devo aplicar eles corretamente no treino daquela pessoa. Estou dando exemplo do idoso, mas isso se aplica a qualquer aluno nosso, turma. Qualquer aluno nosso eu tenho que pensar dessa forma. Não é, tal exercício eu não vou passar porque meu aluno é ruim. Tal exercício eu não vou passar porque meu aluno não tem estabilidade de joelho, eu vou colocar ele na máquina. Tudo bem, pode até ser uma solução a curto prazo, você fez naquele momento. A longo prazo, use a preparação para o movimento para melhorar a estabilidade de joelho do seu aluno e sim conseguir passar o exercício que ele precisa para continuar contribuindo com a estabilidade de joelho e continuar estimulando outras capacidades que ele precisa, certo? Ou seja, vamos pensar ao contrário. A preparação para o movimento é a ferramenta que eu utilizo para fazer com que os meus alunos possam treinar força adequadamente e ter os benefícios a partir disso, certo? Lembrando, treinar força é extremamente importante e eu devo estimular o treino da força com os meus alunos. Mas para o meu aluno realizar um bom treino de força, ou seja, o que vocês aplicam com os alunos de vocês já é um treino de força. Então, para que eles possam fazer a sua sessão de treino bem, vocês têm que preparar adequadamente cada uma das articulações, certo? Então vamos lá. Primeiro ponto do nosso passo a passo de atendimento com o aluno, que eu já falei outras vezes, mas vou frisar de novo. Ter uma boa anamnese com o seu aluno. Anamnese é algo que eu aplico no começo da minha intervenção, no primeiro contato com o aluno, e é algo que eu repito periodicamente para acompanhar a evolução dele. Não tão fechado quanto uma avaliação, que também é importante que tenha, mas é algo que eu consigo ali aplicar diariamente sem nenhum problema, certo? Então tenha uma boa anamnese com os alunos de vocês para identificar padrões que precisam de mais atenção. Como eu comentei, em vez de eu não passar o exercício para o meu aluno e colocar ele na máquina porque ele tem falta de estabilidade no joelho, eu detecto isso na minha anamnese, coloco vários elementos para atender isso na minha preparação para o movimento e agora o meu aluno está mais habilitado para realizar um treino de força para membros inferiores, ok? Vamos lá. Aplicação de exercícios específicos para o padrão do dia, certo? Eu comentei na live anterior esse aspecto importante. Galera, eu gosto muito de trabalhar assim, eu recomendo que você faça sempre pelo menos um exercício para cada articulação na sua preparação para o movimento, para mostrar cuidado com o seu aluno, mostrar algo que vai além do treino. Mesmo que eu não treine naquela articulação naquele dia, o seu aluno vai usar essa articulação na vida dele. Então é interessante que você trabalhe essa articulação no treino. Contudo, se aquele treino do dia ele é de membros inferiores, eu preciso passar exercícios específicos para membros inferiores. Eu vou ter mais foco nos membros inferiores. Então, sim, vou passar alguma coisa para ombro, para cervical, para lombar, mas membros inferiores eu vou colocar padrões específicos. E não acho que eu tenho que colocar 10 padrões, não. O que eu preciso é pegar bons exercícios, 4 ou 5 no máximo, em 3 já resolve, bons para aquele padrão. Exercícios que vão trabalhar mobilidade, estabilidade e uma boa ativação neural e cognitiva, certo?
Então, tem que aplicar exercícios, apliquem exercícios específicos para o padrão do dia, ok? E a nossa última dica do passo a passo é educativos de ativação neural e cognitiva, certo? Turma, como eu comentei, se eu quero treinar força bem e a sessão de treinamento de vocês já é uma sessão de treinamento de força, eu tenho que favorecer o meu aluno chegar até o treino com uma pré-ativação boa, uma pré-ativação neuromuscular, uma pré-ativação muscular, uma atenção reforçada, certo? Como é que eu faço isso? Como é que eu aumento a pré-ativação muscular dos meus alunos? E o termo não é mais para falar pré-ativação muscular, mas como é que eu faço que o sistema neural dele acorde de uma forma a favorecer o treino que vai vir na sequência? Aplicando uma boa ativação neural e cognitiva. Ou seja, quando eu boto meu aluno agora para fazer uma corrida parada, aí falo para ele, se eu levantar um conezinho amarelo, nem vou usar cone para vocês verem como isso é simples. Olha só, se eu levantar a palma da mão com as costas para você, você tem que agachar e tocar as duas mãos no chão. Se eu levantar com a palma virada para você, você tem que saltar, certo? Agora ele está lá na corrida, eu faço aqui, ele responde. Faço assim, ele responde. Faço assim, ele responde. Ou seja, eu estou fazendo o sistema nervoso dele pensar num código que ele está vendo. Eu estou usando estímulo visual, então mais zona do cérebro já tem que ativar para ele conseguir responder. O estímulo visual dele olhar, decodificar a informação e realizar uma ação. Para o nosso sistema nervoso, isso é um alerta tipo assim, galera, recruta a fibra muscular aí, que a gente não sabe se desce, se sobe, se vai para frente, se vai para trás. Então, para o nosso sistema de ativação neural, isso é um estímulo bem interessante. Então, quando eu faço esse tipo de estímulo e passo disso para a sessão de treino na sequência, o meu aluno chega com um nível de pré-ativação muscular muito maior. Ele vai chegar com uma atenção dobrada. A atenção mental, dele está focado no que está fazendo, e também uma atenção neural, por assim dizer. O corpo dele vai estar vai estar esperando por estímulos maiores, certo? Então, o terceiro passo a passo é usar uma boa ativação neural e cognitiva para nos mesmos movimentos que você vai treinar naquela sessão. Então, se é membros inferiores, vou fazer alguma coisa para membros inferiores. Se é superior, superior. É um treino full body, beleza, vamos fazer algo global. É um treino específico. Usem essa ativação, que faz parte da preparação para o movimento, certo? Para gerar esse efeito de potencialização da ativação muscular dos seus alunos, antes mesmo de fazer o exercício, certo? Se o aluno começa com ativação muscular mais potencializada, vai gerar resultados bem melhores. Dito isso, fica com o passo a passo que eu passei, sensacional a participação de todos. Toda terça-feira a gente tem live, e agora também na sexta, toda sexta-feira, a gente tem uma live de perguntas e respostas. Então eu pego perguntas durante o dia que vocês vão mandando e respondo na live. E quem quiser, entra na sexta-feira à noite na live, às 21h30, e já pode mandar pergunta direto pra mim, beleza? Dito isso, valeu, até a próxima, aguardo vocês, 9 horas na terça-feira, 9h30 na sexta-feira. Valeu!